Do canal Via Romana, como vão? Saudações, eu sou o professor Rafael Queiroz. Afinal de contas, nós estamos à beira de um golpe bolsonarista no Brasil. Organizações terroristas estão sendo formadas para matar ministros, matar o presidente e derrubar o sistema. Será que é isso que está a acontecer? É o que nós vamos tratar hoje nesse vídeo que estamos gravando aqui, tá? Bom, nós já tivemos a oportunidade de analisar essa questão aqui no canal, tá? Deixo depois inclusive o link aqui da análise que fizemos sobre os anseios golpistas que o bolsonarismo carrega, até pelo fato de ter aí a influência do pensamento do Olavo de Carvalho, que falava da necessidade de uma revolução brasileira. Além do mais, o bolsonarismo é tributário de todo esse movimento que começa em 2013, Lava Jato, etc., que quer implementar no Brasil um novo sistema, quebrando essa nova república de 88, que tem um caráter social-democrata, né? E aí nós podemos pegar, por exemplo, para entender bem isso, um livro que foi publicado, inclusive, pelo Luiz Felipe de Orleans Bragança, que é um desses figurões dessa nova direita bolsonarista, né, que está aí, que surgiu, foi até eleito, né, como deputado, e que tinha justamente o propósito de fazer uma nova Constituição para o Brasil, né, em moldes liberais, hiperliberais, eu diria. Então isso tudo está muito claro. Esse pessoal tem esse anseio. Agora, isto é uma coisa. Outra coisa é o 8 de janeiro ter sido um ato terrorista, um golpe de Estado. Outra coisa é dizer que um maluco que explode fogos de artifício em Brasília e que depois morre, né, assim, um sinal, um indício de que está tendo uma movimentação dentro do bolsonarismo para perpetrar um atentado e implantar uma ditadura. E outra coisa também é dizer que militares que em 2022 cogitaram em matar Lula, matar Alckmin, matar Moraes, estavam preparando um golpe, estavam preparando uma ação terrorista para enveredar num golpe, tá? A primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é que se passaram 2 anos. Os caras conversaram isso em 2022, passaram-se 2 anos, nada foi feito, nada aconteceu, né? Então a gente só pode concluir mesmo que não se tratava de organização terrorista, associação criminosa, porque não existe um liame, a relação entre eles não foi mantida no tempo, né? A gente falar de organização criminosa, associação criminosa, exige necessariamente esse liame, a manutenção, a constância de um liame, de uma ligação entre os membros, que cada um faz um papel, uma função, em vista de um fim comum, né, que todos objetivam chegar. O que a gente pode concluir dessas investigações da Polícia Federal é que houve uma eventual associação entre eles, mas que não foi à frente. Portanto, não dá para caracterizar ali nem como organização criminosa, nem como terrorismo, tá? Aí pegaram também um caso de um militar, né, que estaria associado a outras figuras, que teria feito um monitoramento do Moraes e estava prestes a prender o Moraes, né, que só não fez isso porque a reunião no STF acabou terminando mais tarde, ele não passou no horário que eles previam. Então a gente também não sabe o que ia acontecer ali, se o cara ia prender o Moraes, se ia sequestrar e matar, o que ia ser feito. Então também não está claro, tá? Porém, isso não caracteriza terrorismo. A gente tem que entender alguns aspectos jurídicos. Quando se trata de crime no Brasil, né, você tem um conceito que é o iter criminis, né, o caminho para o crime. Então você tem a cogitação, você tem a preparação, tem a execução, tá? Via de regra, a nossa lei, ela pune apenas a execução, tá? Pode acontecer do criminoso não executar porque ele foi surpreendido, né, como diz o ditado popular, com a boca na botija. Eu estava pronto para dar um tiro num sujeito, a polícia me surpreendeu antes de eu atirar, mas eu já estava posicionado com a arma, era só o cara passar para eu atirar. Eu só não atirei porque a polícia me impediu. Então, é o crime de tentativa, tá?
Quando se trata de ato preparatório para um crime, o único crime que é punível, né, a partir desse conceito de ato preparatório é o crime de terrorismo. No Brasil existe o crime de ato preparatório para terrorismo. Tá? Mas se tratava de sequestrar, de prender Alexandre de Moraes, né, então a hipótese de terrorismo cai por terra, porque não era um atentado que ia ser promovido, não era um atentado para causar comoção social pública, terror social, né? Era uma ação tópica, né, contra o Moraes. Aí você explodir um prédio, tacar uma bomba num carro para matar muitas pessoas, etc. Aí vão dizer, não, mas olha, teve o caso agora daquele maluco que explodiu lá, fogos de artifício. Bom, vejam bem, né? Via de regra, malucos que fazem atentados deste tipo, né, ou de outros tipos, malucos em geral, né, que a gente poderia caracterizar como uma espécie de lobo solitário, né, estilo Adélio também, que perpetrou aquela ação contra o Bolsonaro. Ali ele chegou a executar, né? Via de regra, claro, há exceções, mas via de regra são atentados de falsa bandeira. Vou explicar para vocês onde eu quero chegar. E vocês vão entender o meu raciocínio. Vou inclusive exemplificar aqui com fatos históricos. Vamos lá para o século XIX, 1810, 1820, Inglaterra, época da Revolução Industrial. Tá? Os trabalhadores que saíam do campo iam para a cidade recebendo salários miseráveis para trabalhar nas fábricas, isso gerava muita revolta, e aí surgiu um movimento chamado Ludismo, liderado por Ned Ludd, que era o movimento dos quebradores de máquina. Então, o Ludismo acreditava que o problema era a implementação da máquina a vapor nas fábricas, tá? O que traria desemprego e superexploração da mão de obra. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a atacar fogo em fábricas, a matar industriais e a destruir fábricas, melhor dizendo, a destruir máquinas. Não é? Então os industriais que não destruíam suas máquinas voltavam a produzir com o TA manual, etc., aquelas fábricas têxteis, né, acabavam muitas vezes sendo assassinados pelos ludistas. Se eu não estou enganado, esse movimento foi muito forte em Nottingham, né, na Inglaterra. Foi o centro do movimento. E aí o seguinte, pessoal. Alguns políticos que eram também burgueses industriais ou, né, patrocinados pela burguesia industrial, começaram a propugnar leis mais duras para reprimir os ludistas. E aí, o que eles fizeram? A primeira coisa, criar um sistema de polícia. Sistema de repressão policial. Então a polícia surge nesse contexto. Tá? Aí da Inglaterra, industrial, justamente para impedir greves, manifestações, rebeliões de trabalhadores. E aí a polícia também começa a adquirir toda uma metodologia de trabalho nas sombras. Né? Começa a surgir o serviço secreto, etc. e tal. E o que acontece nesse período? Muitos policiais vão se infiltrar no movimento ludista para incitar ações violentas, as mais violentas possíveis, justamente para convencer a opinião pública de que era necessário passar as leis mais duras que estavam sendo discutidas no parlamento. E aí, essas leis passaram, né, e pena de morte foi estabelecida, né, penas bem duras foram estabelecidas para esses trabalhadores que se organizavam nesse tipo de movimento. Tá? Então é mais ou menos isso que eu acredito que está acontecendo agora. Eu acredito que esse caso aí desse cara que foi lá fazer o que fez pode ser fruto de incitação de forças policiais federais mesmo, que entram em fóruns de internet, grupos de WhatsApp, para radicalizar quem já tem tendência a radicalizar e tentar ali fomentar um atentado para poder passar leis de combate a fake news, de combate a crimes contra a democracia, etc. Essas bobagens todas que a gente tem visto nos últimos tempos.
Porque é muita coincidência para ser coincidência, né? Acontece um atentado desse aí, na mesma semana a Polícia Federal traz aí um inquérito, né, que sobre uma situação lá de 2022, não tem nada a ver, né? Quer dizer, parece que é tudo realmente arquitetado para chegar a um resultado que é a ditadura judiciária. Ponto final. É a isto que eles querem chegar. E aí é bem interessante porque vai ficando cada vez mais claro que aquilo que nós dissemos há tempos atrás sobre a Polícia Federal está virando a Gestapo da democracia, né, vem se revelando um fato. Né? A Polícia Federal parece mesmo que foi completamente cooptada, né? E isso deve-se à gestão recente do Flávio Dino no Ministério da Justiça. Nós dissemos que isso ia acontecer e está acontecendo. Né? Então eu estou bem preocupado, porque ontem, inclusive, eu ouvi dizer que a Polícia Federal ia aí, oferecer denúncia contra milhares de pessoas que estariam envolvidas em atos golpistas, né? E aí eu volto aqui a fazer uma observação que eu fiz em relação aos bolsonaristas. Porque isto que eu estou falando aqui não é passar pano em crimes que bolsonaristas pretendem ou anseiam cometer, ou queriam cometer, ou chegar a cometer. Né? Nem é também desmerecer ou diminuir esses anseios golpistas que eles possuem. Tá? Mas é colocar as coisas no seu devido lugar. Porque assim, tem pessoas que imaginam que o bolsonarismo tem que ser combatido, porque ele é um perigo, porque ele queria instaurar uma ditadura no país, né, para estabelecer de vez uma revolução colorida, ou seja, um governo pró-El, um governo completamente escravo aos Estados Unidos, né, um governo anarco-liberal, né, que ia destruir com as políticas públicas no Brasil, em torno de CLT, e qualquer tipo de ideia de welfare state, bem-estar social, o Estado, né, que intervém para dar condições mínimas, né, garantias mínimas de vida ao trabalhador. Então eu entendo que há muitas pessoas que estão apoiando isso, achando assim que, olha, isso é importante porque o bolsonarismo, se crescer, vai dar esse golpe e aí acabou. Né? É o que já dissemos, inclusive. Né? O que é o comunismo para esse pessoal, né, do bolsonarismo? Porque muita gente pode pensar assim, bom, eu não sou comunista, né? Então o bolsonarismo não vai se voltar contra mim, eles vão se voltar contra o PT, contra a esquerda. Meu amigo, o bolsonarismo chegando ao poder com uma ditadura, você que não é bolsonarista, mesmo que você não seja de esquerda, você é comunista. Acabou. Tá? Mas, para o pessoal que está fomentando esse contragolpe ao golpe bolsonarista, que é um contragolpe também ditatorial, que vai ampliando o poder do judiciário, para esse pessoal é a mesma coisa. Se esse pessoal de esquerda, se esse pessoal do STF, do Judiciário, do Alto Judiciário, né, conseguir instaurar de vez, fechar de vez o regime, né, esse modelo de ditadura judiciário, eles não vão partir para cima apenas dos bolsonaristas. Então quem vai ser incriminado por golpe de Estado não é apenas bolsonarista que falou coisa do Alexandre de Moraes. É qualquer cidadão brasileiro, tá, que tenha críticas ao STF, que tenha críticas ao sistema, que tenha críticas ao Lula. Né? Peraí, você está dizendo que o STF não agiu de acordo com a Constituição? Onde você quer chegar? Você quer dar um golpe de Estado? Você quer virar a mesa? Você quer matar o Lula, né? É assim que eles pensam. Entenderam? Então qualquer pessoa que faça críticas às instituições, né, que, por exemplo, levante, não digo nem objeção à urna, mas levante questões sobre o processo eleitoral, não precisa ser necessariamente sobre a apuração eleitoral, mas sobre o processo eleitoral, por exemplo, né, o sistema de partidos no Brasil, como funciona, etc. Olha, você está questionando as instituições, você é fascista, você é nazista, né, você é bolsonarista. Tá? Então há um perigo muito grande, né, em torno disso daí, se a coisa for à frente. Porque não vai ser só o Bolsonaro que vai ser perseguido por essa ditadura juristocrática de esquerda. Assim como não seria apenas o petista que seria perseguido,
numa ditadura bolsonarista de direita. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Tá? Então, o momento é muito grave no país. Eu estou sentindo um cheiro podre no ar. Eu estou acreditando mesmo, com convicção, né, que essa vitória do Trump também, ela, vamos dizer assim, deixou esse pessoal com muito medo. Se vocês pegarem as notícias dos últimos dias, verão que na Folha, eu acho que foi na Folha de São Paulo que saiu uma reportagem dizendo assim que a vitória do Trump traz preocupações ao Alto Judiciário de uma pressão, né, dos Estados Unidos por liberar o Bolsonaro desse crime, né, eleitoral que ele foi condenado. Eu não duvido nada, não duvido nem um pouco, né? Porque o Bolsonaro, quando chegou ao poder, ele chegou, né, surfando a onda de uma revolução colorida norte-americanista, né? E aí o Lula, quando volta em 2022, volta com o apoio do Biden, né, com forte apoio do aparato de Estado norte-americano, e agora com Trump, né, com o governo dos Estados Unidos na mão, eu não duvido que isso aconteça mesmo não, né? Então eu acredito que esse pessoal possa estar pensando em fechar qualquer tipo de possibilidade para o Bolsonaro voltar, para o bolsonarismo ressuscitar em 2026, baixando o porrete, né? Ou seja, transformando o bolsonarismo em ato terrorista, né? Qualquer tipo de ideia bolsonarista ou qualquer tipo de ideia antissistêmica como o bolsonarismo, portanto, terrorismo, golpe de Estado e por aí vai, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. A gente tem que ficar atento porque os tempos são sombrios, realmente sombrios, tá? E é isso, pessoal. Era o que eu tinha para falar hoje. Um abraço, até a próxima.